Olha só quem a gente recebe hoje, a visita da advogada, da doutora Jaina Atanásio dos Santos. Seja bem-vinda. Obrigada, Vera. Prazer recebê-la. Prazer poder retornar a esse programa, né? Uma conversa sempre proativa com você, com a Bel, com quem nos assiste, poder ajudar a comunidade, né? Isso hoje é importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica, gente, muito sério, tá? Muito sério. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar que a doutora Jaina, ela é presidente da Comissão de Assistência Social da OAB de Santa Catarina. Então, ela está super a par, realmente, dessa condição, desse problema enorme que fica por conta da violência doméstica. Muitas vezes se fala da mulher, mas a violência não é só contra a mulher, né, doutora? Não. A violência, de um modo geral, a violência doméstica, claro que a maioria das vítimas são mulheres, mas pode ser contra homens, idosos, crianças. E acontece. E muito, infelizmente, jovens, e muito. Gente, é incrível. E a maldade, aquela família desorganizada, desestruturada é algo muito forte, né? Parece que aumenta a impressão, doutor. Não, aumenta, Vera. A questão cultural ainda é muito forte. Isso pesa muito na decisão de se tomar uma atitude para reverter a situação de violência vivida na família. Então ainda temos uma sociedade dita patriarcal e machista e as mulheres acabam se submetendo a outras formas de conciliar essa violência realizada, né? Não pede o divórcio, não denuncia, procura então apaziguar o quê? Com consultas ao psicólogo, programas de apoio, tentativas de rever a situação que se encontram. Então, de certa forma, isso é um paliativo, porque vai postergando uma decisão que deve ser tomada de pronto. Não pode ter medo, não pode ter medo. É difícil a gente falar isso, muitas vezes a gente não está na pele da vítima, a gente não sabe por que ela passa, o tipo de violência que ela passa, mas ela tem que procurar ajuda o quanto antes, não deixar isso aumentar. Gente, o que a doutora Jaina está falando aqui é algo muito sério. Por quê? Porque os fatos apontam para isso. Às vezes, quando a pessoa no caso o agressor, quer mudar, essa mudança vai acontecer. Sim. Se esse agressor não quer mudar, não adianta a vítima correr para tudo quanto é lado, que a coitada não vai conseguir nada, é isso? Sim. Tem que partir do agressor essa mudança. E se ele não consegue ou não quer, então uma força externa, né? Sejam os órgãos públicos, através da Justiça, do Ministério Público, da Delegacia de Polícia, dos grupos de apoio. Essas pessoas têm o dever e têm o conhecimento, né? Têm a legalidade para interferir e ajudar, antes que seja mais uma vítima no quadro de feminicídio que nós estamos vivendo quase como uma pandemia. Esse ano só em Santa Catarina 43 feminicídios, já bateu o número total do ano passado. Isso sem contar ainda a questão dos idosos, das crianças, até a violência contra outros homens também. São todos índices altos, alarmantes, que preocupa. Nós temos uma rede, mas não se chega a um denominador comum para mudar essa situação. Ainda não. Ainda não. Infelizmente, ainda o medo e outros interesses, né, resguardado a situação de cada núcleo familiar, ainda tem um peso muito forte. Sabe que você estava falando, eu estava pensando se eu conheço algum caso que realmente a pessoa que promovia essa agressão dentro de casa, normalmente o homem, se tinha mudado com o tempo. Não conheço nenhum que mudou. Conheço pessoas que se separaram, se livraram disso e que defenderam seus filhos. Isso eu conheço bastante. Sim. Que foi difícil, inclusive, mas defenderam. E a gente vê muito hoje pessoas que não mudam, não tomam uma atitude e não defendem os filhos. Isso que eu fico enlouquecida. Infelizmente, o interesse pessoal acaba prejudicando o núcleo familiar. Então, o medo da pressão da sociedade de ser considerada uma pessoa sozinha, divorciada, de não ter condições financeiras, emocionais, psicológicas de levar adiante uma estrutura familiar sem a presença do companheiro, faz com que aceitem essa violência, que a maioria das vezes é física, porque é a mais fácil de se identificar, mas tem a violência psicológica, emocional, financeira, sexual,
digital, que também é levada depois para as redes sociais como uma forma de coação. A negligência, né, que é o oposto, quando a pessoa se torna indiferente para outra, como se não existisse, fica abandonada. Isso já existe. Sim. Quieto, de forma quieta. Sim. Quando chega a violência física, que normalmente vem à tona. Porque é o último estágio, porque dali realmente só o óbito, né? Então vocês fazem campanhas, vocês realmente têm profissionais que ajudam, auxiliam, algumas Sim. instituições em Santa Catarina, inclusive, que ajudam e auxiliam, como em outros lugares do Brasil, mas os resultados Não, infelizmente, existe hoje uma contradição, um paradoxo. Não se sabe se esse índice alarmante é em virtude do aumento das denúncias ou se realmente porque aumentaram as violências praticadas contra a família, contra a mulher. Mas a gente tem várias entidades, aqui em Balneário temos a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Vítima de Violência Doméstica, o OAB por Elas, que faz o atendimento na delegacia de polícia para as pessoas mais necessitadas, mas independe, né? Lá eles vão fazer a filtragem. Tem a Casa das Anas para aquela pessoa que tem que sair do lar, tem a delegacia de polícia junto à DPCAM, tem o Ministério Público, o próprio Judiciário e outras, né, ONGs também, pessoas da sociedade civil. O que não pode é deixar essa situação persistir no núcleo familiar. Então, assim, é a mulher que está me ouvindo, o homem, a criança, o adolescente, o idoso, se souber de alguém que esteja nessa situação ou que esteja passando por isso, crie coragem. Eu sei que não é fácil, é uma situação difícil, penosa, doída, né? Ela leva tempo para se resolver, deixa marcas, mas não protele a decisão de mudar isso, porque o agressor realmente é mínimos casos que ele muda o comportamento, é mínimo. É triste falar isso, né? A gente gostaria de chegar aqui e poder dizer, os índices baixaram, está resolvido, as mulheres tomaram coragem, se uniram, mas a prática nos mostra que ainda não chegamos a esse ponto. Então a gente tem que nos dar as mãos, programas como o de você, Vera, né, que ajuda a levar essa informação aos lares, à nossa sociedade de Balneário Camboriú e também outros lugares, para ir difundindo informações que muitas pessoas não têm acesso. Então dizer que hoje todo mundo sabe como resolver, não. Infelizmente ainda tem mulheres que não têm acesso a todas as informações necessárias para tomar coragem e ir à frente, né, para resolver essa situação. O agressor, ele se vitimiza como se a reação dele, isso é muito comum, fosse culpa da pessoa agredida. Isso é bem importante a sua colocação. Covardia. Existe uma forma covarde deste agressor lidar com a situação. Não é vítima, não, é covarde. Para mim isso é covarde. E a vítima normalmente recebe aquilo e aceita. Aceita, toma para si. Eu fico, gente, você está vendo o tamanho do problema psicológico que é, do domínio psicológico? A violência psicológica, que é silenciosa, isso é feito aos pouquinhos. Então a pessoa é induzida a acreditar que ela levou, justamente. E isso é feito com mulheres, com crianças, com idosos. Sempre a vítima é tida então como o culpado, né? Ou o causador daquela agressão, daquela violência. Isso é o maior problema, porque a partir daí é difícil uma solução, realmente uma mudança. Porque vai ficar ali naquele primeiro momento, mas depois vai vir outra agressão, vai vir outra agressão e vai vir outra agressão. E vai ser cada vez pior. Eu acho que até... Sério isso, se você passa por isso, você que assiste o nosso programa, não acredite no que esse agressor está te dizendo. Não foi culpa tua, não. As reações do ser humano, elas são conforme o que elas têm aqui dentro e aqui dentro. Ele fez porque ele quis. Sim. Existem outras formas, mesmo que... numa discussão, numa briga, existem outras formas de resolver, que não é amacetando o outro, não é verdade? Situações que se repetem, elas são pensadas, elas não são espontâneas. E até eu vou pedir que essas pessoas que estejam nos assistindo, a gente tem em Balneário Camboriú, municípios vizinhos, os centros de atendimento, de assistência social, onde tem psicólogos, assistentes sociais, que podem orientar, podem explicar o que fazer, e são gratuitos, porque é do governo. Né? Você vai lá, se encaminha,
converse com esse pessoal que eles vão lhe receber. Existe a necessidade de se tomar uma atitude, e essa necessidade é da vítima, ou da mãe das vítimas, ou daquela pessoa que está vendo que o agressor tem outras vítimas em casa. Existe essa possibilidade e é tomando uma atitude. Como diz a doutora Jaina, às vezes difícil, às vezes dolorosa, às vezes complicada, mas só assim vai mudar a vida, senão vai continuar nesse ritmo. Daí para pior. Daí para pior. Daí para morte, né, meu filho? Aí é mais um número no nosso índice de feminicídios e de óbitos, né? Bom, então fica aí o alerta. Hoje recebendo a visita da doutora Jaina, infelizmente a gente quase concluindo, né, o ano de 2019 com essas informações. A situação continua séria e severa. Séria e se nós estamos falando do estado de Santa Catarina considerado um estado educado e evoluído do Brasil. Imagina tantas outras regiões que a gente sabe que a cabeça ainda é bem diferente. Sim, nosso estado é tido, né? Grandes, ainda maiores, Santa Catarina ainda está à frente, né? Imagina, se estamos à frente, meu Deus do céu. É muito triste, é muito triste. Com o povo brasileiro. Muito obrigada. Vera, obrigada a todos. Obrigada. É uma bandeira, né? Um alerta, porque não tem. A solução está em você, né? Está em cada casa, em cada residência, em cada atitude. É uma bandeira que tem que ser mantida e erguida. Não se esmorecer de forma alguma. Tá certo. Até uma próxima. Obrigada, Vera. Relaxar um pouquinho, vamos? Até o Fazenda Massaranduba. Estamos aqui, Hotel Fazenda Massaranduba, para fazer um convite especial para você. Na verdade, te trazer uma dica muito especial para quem quer curtir Oktoberfest em Santa Catarina. Não é isso, Beto Liane? É isso. Queremos convidar o pessoal para vir na Oktoberfest aqui, aproveitar do nosso hotel, né? Nós vamos ter café da manhã, almoço, café da tarde, janta e 7 horas partiu para o Oktoberfest. Ó, com translado, gente. Olha só que praticidade. Ok, Hotel Fazenda Massaranduba, Oktoberfest Blumenau, como assim? Que é muito perto, Beto. 26 quilômetros da Oktober. Nós estamos a 26 quilômetros da Oktoberfest, no Hotel Fazenda Massaranduba, o melhor endereço para você ficar em Santa Catarina. Você vai ter todas as refeições, como bem o Beto falou, durante o dia. E olha que refeição, né? Isso, vem tomar um bom café, venha dar uma volta na cachoeira, andar de cavalo, de charrete, de carroça, de trator e aproveitar a nossa refeição e depois ir para o Oktoberfest aproveitar. Curtir e aproveitar. Em outubro, é no Hotel Fazenda Massaranduba para você curtir o melhor da Oktoberfest com direito Hotel Fazenda Massaranduba. Esse é o convite. Nós vamos agora para o intervalo, mas a gente vai voltar rapidinho.